Glória a Deus. Pode falar, amado irmão Júlio. Shalom a todos, boa Shalom. noite mais uma vez. Uhum. A minha pergunta é se na oração também vai ter ativação dos chakras, né? Das rodas vibracionais, entendeu? E como o apóstolo estava falando a respeito também da maldição, como o irmão bem colocou, que caiu na hora. Mas tem pessoas que amaldiçoam você, às vezes você está num momento ruim, desempregado, e a pessoa é amaldiçoada porque não está dizimando ou ofertando naquele momento, né? Então, a questão de ciúmes também, eu, pela infinita misericórdia, houve um período que fiquei no monte, e ao visitar um ministério, ao impor a mão para uma pessoa com câncer, a pessoa vomitou, colocou aquele câncer, igual um bife de fígado preto, dentro de um balde, vomitou aquilo. E aí começou a ter gerar um ciúme. Tem isso, isso acontece demais, né? Às vezes, mas você tem que ir, quer ser usado com dom de cura, tem que ir para dentro de hospital, leprosário, ponto-socorro. E às vezes, quando você chega em determinada igreja, a pessoa até fala de milagre, como o apóstolo falou aí, bem falou, mas não vive milagre, né? E eu gostaria de saber se também vai ter a ativação das rodas. A minha pergunta é essa. Amém? Obrigado aí, Shalom. Shalom, querido. Para quem não sabe, as rodas são os chakras, né? Na verdade, são 7 chakras. E, e esse assunto é um assunto muito profundo. Eu não vou falar desse assunto porque é muito longo, tá? Mas nós vamos falar sobre ativação dos dons. Eu até coloquei aqui os temas. Vai ser o poder da libertação, a sincronicidade, transferência de unção, ok? Tira dúvidas, né? A gente já está entrando no tira dúvidas. E sobre operar nos dons, que é o que vocês vão precisar. Operar, como que opera nos dons? Isso aí vocês vão precisar. Todo lugar que vocês passarem, vocês vão precisar operar nos dons. Sobre maldição, respondendo à pergunta do amado irmão Júlio, primeiramente eu quero agradecer por você ter feito uma pergunta, essa pergunta eu acho bem interessante. Sobre os chakras a gente fala numa outra oportunidade, talvez eu venha gravar um vídeo para falar a respeito sobre isso, porque é um assunto muito, tem que ser falado com muita propriedade, porque é um assunto vasto, na verdade, e a gente não vai ter esse tempo para isso. Muita gente, quando você opera nos dons, eu já passei em ministérios, por exemplo, que o pastor não conseguia operar nos dons. Ele orava por libertação e a pessoa não manifestava. E quando eu colocava a mão sobre aquela pessoa, a pessoa ela manifestava. Isso obviamente vai gerar uma inveja. E quando Deus te usa muito, Júlio, em determinado lugar, numa igreja, principalmente se você estiver debaixo de uma cobertura espiritual, tem pastor, tem líder que é possessivo, é ciumento. Eu falo com propriedade, tá? Você só presta se você congregar com ele. Se você fala assim, meu tempo acabou, eu vou abrir meu ministério, ou eu vou congregar com o pastor do lado, ou com o apóstolo, ele não vai aceitar te perder por egoísmo. Então ele vai automaticamente falar assim, se você sair daqui agora, não vai sair no tempo de Deus e você vai sair debaixo de maldição. E muitas vezes, essas pessoas que se dizem líderes, infelizmente, ela vai orar, fazer a oração contra, e ela vai te jogar aquela maldição. Então, a boca fala o que o coração está cheio. E eu entrego aquilo que eu tenho. Se eu tenho maldição na minha vida, se eu sou um apóstolo de maldição, eu vou entregar sempre maldição. Se eu não sou um pastor de maldição, eu vou entregar sempre maldição. É uma maldição profética. É aquela maldição que os bruxos usam muito. Se um macumbeiro colocar a mão sobre a sua cabeça, se você não tiver uma cobertura espiritual, aquela macumba ela vai pegar. Eu já passei um momento na minha vida que eu coloquei a mão num determinado trabalho de macumba sem Deus mandar para desfazer aquele trabalho
e eu pegar uma seta muito forte, uma dor insuportável. Eu passei pelo vale da sombra da morte, porque Deus não mandou fazer. Mas eu já passei situações que Deus mandou fazer para quebrar aquelas maldições e libertar pai de santo em terreiro de macumba, e eu quebrar aquele mal e libertar aquele bruxo, e não me acontecer nada, porque a unção estava comigo, porque Deus mandou ir. Então eu fui na direção de Deus. Existem pessoas que estão dentro da igreja, Júlio, povo que está aqui na sala, que são bruxos disfarçados de pastores. Como que eu sei que aquela pessoa é um bruxo? Quando ela só tem maldição para entregar. Existe aquele bruxo direto, que ele é enviado pelos Illuminati, por uma facção de bruxos, eles são enviados para estarem dentro das igrejas, por isso que você tem que ter um discernimento de espíritos, você tem que pedir esse dom para você discernir se aquela pessoa é um profeta de Deus ou é um profeta de Satanás. Por isso que a Bíblia diz assim, que muitos me dirão naquele dia, Senhor, expulsei demônios, fiz sinais, fiz maravilhas. E Jesus vai falar o quê? Não vos conheço. Aparta de mim, porque eu não vos conheço. Porque são profetas, bruxos, diretos e indiretos. Por que indiretos? Aqueles que não sabem que são bruxos. Entende? Aqueles que só sabem maldizer. Aqueles que só sabem amaldiçoar. E se você não tiver uma cobertura espiritual, aquela maldição pega. É por isso que você não consegue prosperar no seu relacionamento. É por isso que você faz uma campanha forte, a igreja não enche. É por isso que você faz um propósito. E muitas vezes você vai ajudar, você tem até um propósito de ajudar aquelas pessoas, e aquela pessoa, você acaba pegando aquela seta, aquele peso, já viu? Tu faz um culto e pega aquele peso. Que peso? Você fica oprimido, você fica cabisbaixo, já viu? Você ora naquela fé, na hora da oração, na hora da libertação. E quando passa aquele êxtase, aquele looping de unção, aquele looping daquele momento da graça, né? Daquele exato momento do fervor do Espírito, e aí você se sente frustrado, porque você recebe ali toda aquela energia que vem, inclusive, pelos chácaras, tá? Já dando um gancho, principalmente a chácara, primeiro chácara, sobre a parte da cabeça, você recebe ali na sua cabeça, na sua fonte, e ali você entra numa depressão, vem numa tristeza profunda que você nem sabe por que você está triste, porque você absorveu aquelas energias, porque você estava fora de uma cobertura espiritual, ou você recebeu uma palavra de maldição de um pastor. Como que se quebra essa palavra de maldição de um pastor, ou de um profeta, ou de um apóstolo? É você estando debaixo de uma cobertura espiritual apostólica e recebendo ali a ativação dos dons, sendo abençoado, debaixo de uma cobertura, debaixo de uma oração, debaixo de um ato profético, debaixo de uma unção profética verdadeira, que quer o seu bem. Como que é um profeta? Como eu vou saber que o apóstolo é de Deus, o profeta é de Deus? Quando a gente entrega o teu crescimento. Você vai falar assim, eu vou abrir uma obra na minha sala, vai que Deus é contigo. Eu vou fazer uma campanha na igreja de Beltrano, vai que Deus vai te usar com poder, com autoridade. Deus vai te usar mais do que Deus me usa. Porque eu entendo, quando eu entrego para você dobrado, quando eu dou dobrado para você, vem dobrado para mim. A unção, ela nunca acaba. Prova disso quando Moisés ele entrega a unção para os 70 homens por impartição, aquela mesma unção, ela volta para a vida de Moisés dobrado. Tanto é que Moisés continuou fazendo muitos milagres, muitas maravilhas.
Os irmãos que não conseguiram entrar, o irmão Júlio, faltou o irmão Júlio, né? O outro irmão, o irmão Marcos, o irmão Leandro, não voltaram. Coloca uma mensagem aí, apóstola, para ver se o povo volta. Ó, não consigo entrar na sala. Acabei de falar aqui. Ó. Deixa eu... Espera um instantinho, amados. Apóstola, manda esse link aí. É só clicar no link. Respondeu a pergunta, irmão Júlio? Glória a Deus. Então, quando você está debaixo de uma cobertura apostólica, quando você está debaixo de uma cobertura que realmente ela quer que você cresça, automaticamente você vai ser usado nos dons. Como que quebra essa maldição apostólica ou maldição profética? Através de uma cobertura espiritual. Nós vamos quebrar isso aqui hoje. Amém? Nós vamos quebrar. Fala também sobre a sincronicidade. Nós estamos falando sobre o poder da libertação e vamos falar agora sobre a sincronicidade. Sincronicidade. O que é sincronicidade? É como se fosse uma intuição. Já viu aquela intuição que você pensa em alguma coisa e aquilo acontece? Quem já viveu isso? Você pensou e aquilo acontece, tá? É a mesma coisa a coisa ruim. Você pensa naquilo, naquela doença, a pessoa que tem um câncer, por exemplo, ela tem uma sincronicidade, ela vai pensar naquilo ali, naquela doença, e o seu chácara, viu, Júlio, acaba absorvendo aquilo ali. A energia do chácara absorve aquilo ali. E quando o chácara absorve, quando aquela energia é absorvida, isso gera dentro dela uma maldição. Por exemplo, o chácara fetal, que é aquela parte daqui aquela parte do útero. Quando a pessoa ela tem alguma maldição que vem do pai, da mãe, automaticamente aquela maldição ela fica ali arraizado no chácara da parte do útero, nessa região umbilical. Então, aquela maldição, ela muitas vezes precisa ser quebrada colocando exatamente a mão nos chácaras, na fonte, no tórax, aqui, ou na região umbilical, e por aí vai. Se eu não me engano, são 7. Depois eu vou confirmar direitinho, mas se eu não me engano, são 7. Não é isso? São 7 chácaras. Tá? É um assunto muito profundo, na verdade, que muita gente não conhece. E os chácaras, inclusive, você sabe que os demônios, ele não tem fórmula. Ele não tem fórmula. Ele não é grande, não é pequeno. Ele arraiza-se nos chácaras. No chácara da fonte, da mente. Ou onde eu falei, na região umbilical. Por não ter fórmula, ele vai alojar, vai escolher um chácara para que um câncer, um mal ou uma maldição venha alojar na vida daquela pessoa através de um chácara. Tá? Então, isso nós vamos quebrar essa maldição. Alguma maldição que você recebeu vai ser quebrado e você vai ter uma vida normal, porque eu dou aquilo que eu tenho. Então, eu vou ministrar essa unção na sua vida em nome de Jesus. O irmão não está conseguindo entrar. O irmão não está conseguindo entrar. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Amados, espera só um instante, vou gerar aqui um link para o irmão. Tô achando estranho, todo mundo entrou, né? Todo mundo conseguiu acessar, menos ele.
Segura um pouquinho aí, amados. Se cair, a gente volta de novo, tá? Amém, amados. Se ele não conseguir, é problema lá do celular. Então, a sincronicidade é quando já aconteceu alguma coisa de você pensar numa pessoa e aquela pessoa aparecer? Quem já teve essa experiência? Você pensou, a pessoa te ligou. Quem já teve essa experiência? O nome disso é sincronicidade, tá? É quando você sincroniza com aquela pessoa ou com algo que está para acontecer, quando você sente como se fosse uma sensitividade. Isso é de Deus. Isso é um dom que você tem. Você pensa numa coisa boa, vai atrair coisa boa. Você pensa numa coisa ruim, vai atrair uma coisa ruim. O nome disso é sincronicidade. Quando você sincroniza em alguém ou em algo, ou você pensa muito naquilo ali de ruim e você acaba atraindo aquilo de ruim para você. Você acaba atraindo aquilo de ruim para você. É isso que funciona. É dessa forma, tá? Ok? Lá em Lucas capítulo 8, no versículo de número 28, dando continuidade, fala assim: quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormente, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-se preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, eram impelidos pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E dali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos. Você conhece aí já o texto, né? Que os demônios foram enviados para aqueles porcos. Irmão Leandro, vai ficar gravado, depois você puxa lá, tá bom? A aula, ok? Deu um problema no link aí, não sei se foi, todo mundo conseguiu entrar, mas vai ficar gravado, tá? No nome de Jesus. Então, os próprios demônios reconhecem a autoridade sobre você. Você tem que usar a sincronicidade ao teu favor. Anota aí, eu tenho que usar a sincronicidade ao meu favor, para o bem. É quando você ora a Deus e você pede alguma coisa para Ele, para Deus te dar. Quando você ativa aquela sincronicidade, você vai gerando o teu milagre. E o milagre, ele acaba chegando para você. Quando você sincroniza ali, pedindo aquele milagre, ele acaba chegando para você, tá? Esse é o poder da sincronicidade. E o poder da libertação? O poder da libertação, quando você chega num nível tão alto de libertação, que mesmo de longe, os demônios reconhecem a tua autoridade. Você vê que quando Jesus chega, automaticamente os demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Eu tenho um vídeo orando para uma pessoa que ela manifestou na Espanha, eu já falei disso aqui. Uma outra manifestou na Angola. Outras pessoas foram curadas. Eu gravei algumas aulas ao vivo que pessoas da Turquia, inclusive, da Angola, de muitos países do Brasil, muitos estados, receberam vários e vários sinais. Vários sinais. Sinais de pó de ouro na mão, azeite nas mãos,
pó de ouro com azeite nas mãos, marca de sangue nas mãos, pessoas que foram arrebatadas, pessoas que foram curadas, pessoas que caroços sumiram na mesma hora. Por que isso? Porque da mesma forma que Satanás, ele reconhece a autoridade de alto nível na sua vida, ele vê o poder da libertação sobre você. Quando você sincroniza com Deus, ele envia anjos para te servir. Agora, se você não tem uma vida com Deus, você vai orar, vai orar, vai orar e a sua vida não vai mudar. Se a minha vida não muda, como que eu vou? Se eu não tenho uma vida com Deus, como que eu vou abençoar alguém? Ou como que eu vou ministrar bênção na vida de alguém? Não tem como. Não tem como. Por isso que você tem que ter muito cuidado. Deus não ouve a qualquer pessoa. Deus, ele ouve aqueles que respeitam a unção, que estão debaixo de uma cobertura espiritual, mas que também fazem a sua parte para preservar a capa, para preservar a unção. Amém? Paulo respeitava tanto a capa que ele disse: olha, traga a capa para mim. Ele precisava daquela capa. A capa simboliza a autoridade. Se eu não me engano, Paulo estava em Troade e pediu para que a capa fosse levada até em Troade, porque a capa é um simbolismo, é um representativo, uma representação de autoridade. É por isso que Eliseu foi logo aonde? Na capa. Ele pega a capa. É por isso que o cego de Jericó, ele estava ali com a capa. E a Bíblia diz que ele abandona a capa e vai até quem? Ele vai até Jesus. Porque a capa sem Jesus não serve para nada. Você tem que ter a capa de autoridade e você tem que estar perto de Jesus. O cego estava perto de Jesus. Ele queria estar com Jesus, porque ele sabia que o milagre vinha através de Jesus. Então você tem que carregar a capa e tem que preservar a unção de Deus na sua vida para a glória de Deus. Amém? Até aqui ficou entendido, irmãos? Deu para entender? Vamos fazer agora o tira dúvidas, tá? E eu vou ministrar a transferência de unção para a sua vida, para você operar nos dons, tá, irmãos? Chegou a hora esperada, eu vou ministrar essa unção, vou fazer a primeira transferência de unção para você. Antes disso, eu queria abrir aqui os áudios e pode tirar dúvidas aí agora, a hora é essa, tá bom? Abra o áudio, faça a sua pergunta. A gente não sabe tudo, eu sei pouco, mas o pouco que eu sei, humildemente, eu vou compartilhar com os queridos irmãos, tá bom? Tem algumas perguntas aí para fazer? Tem perguntas? Pode fazer aí. Irmão Aldo, pode falar. Pai Senhor, aposte a todos os irmãos. Bem querido, paz. Amém. Voltando um pouco ao assunto a respeito sobre a questão de maldição de líderes, eu e a minha esposa, nós passamos por essa situação, né? E a gente foi muito constrangido quando a gente decidiu sair do ministério e nós estávamos morando no município para poder vir aqui para a cidade de Rio Branco e a gente falou que não queria mais pertencer ao ministério e a gente queria seguir o nosso caminho. Então a gente ouviu umas palavras também assim muito duras, né? E a minha esposa também estava presente, ela ficou muito assim sentida porque o líder liberou uma palavra assim que ele disse que na visão ele via eu andando até de cadeira de roda, né? E ele quis até liberar uma palavra para minha filha, só que ele viu que a criança era muito pequena, ele disse, não vou falar nada sobre a criança não. Mas ele liberou tanto uma palavra para mim quanto para minha esposa, porque ele não queria nos perder. A gente já passou por alguns ministérios e todos os pastores, porque a gente tem chamado de pastor, e todos os pastores não queriam perder a gente. Alguns, inclusive, já queriam até colocar a gente já na frente da obra, mas a gente não estava preparado, né?
Nós vem buscando a Deus, nós vem se preparando dia após dia. Eu sei que no momento certo Deus vai nos colocar à frente, mas ajuda muitas pessoas, né, na intercessão, na oração, na evangelização. Mas eu sabia que aquele momento não era o momento de nós estarmos à frente de uma obra, e a gente já recebeu muita palavra assim de maldição de líderes assim, e é a graça de Deus mesmo que tem nos sustentado, porque é que nem o senhor falou, muitos líderes eles não querem abrir mão, né? É Os verdade. obreiros que estão ali atuando no seu ministério. E isso aí para nós vai ser uma bênção. O senhor vai estar orando aí para quebrar todos os níveis de maldição, não só com relação a líder, mas com outras pessoas, né, que liberaram sobre as nossas vidas, tanto no ministério como no casamento também. A gente já passou muita luta também, mas a graça de Deus tem nos sustentado até aqui, apóstolo. Quer E eu dizer, fico olha feliz por lhe que... conhecer, né? Amém. E Amém. Olha que eu também fico muito feliz de estar com vocês aqui. Amém. Eu saí um pouco para poder ligar aqui para ficar mais claro, tá? Por isso que mas eu ouvi tudo. Olha que pessoa, né? Você vê que ele amaldiçoou toda a família, na verdade. Ele chegou a falar que você ficaria na cadeira de roda, chegou a usar esse termo? Sim, falou, pastor. Misericórdia. Ele falou Quer dessa dizer, é aquele forma. caso, né? É Ele como não, se fosse ele não aquele falou namorado palavra, né? ciumento. Fala assim, se você não ficar comigo, se não der certo comigo, não vai dar certo com ninguém. E depois desse dia para cá, como ficou a sua vida, Aldo? Da esposa? Amarrou muita coisa, não amarrou? amarrou muita coisa, a gente já passou, passava muita luta mesmo. Agora, graças a Deus está destravando devagarzinho, mas a gente já passou muita luta na área financeira, né? E quando a gente estava lá, a gente não recebia apoio de ninguém, aposto, nem da minha família não recebia. É porque Teve uma quando época a que eu fiquei maldição ela vem e pega, as pessoas se afastam da gente. Eu já fui amaldiçoado há muitos anos por um pastor e meu ministério travou totalmente. Trava mesmo, irmãos. Trava. Muitos anos atrás, eu era obreiro, eu tinha meus 16, 17 anos e o pastor me amaldiçoou, fiquei amaldiçoado, desviei por causa disso. Minha vida travou em todas as áreas. Foi um negócio, um Deus nos acuda, tá? E graças a Deus, Deus me levantou novamente. Eu novo, com 16 anos, irmãos. Eu era para ser acolhido e fui amaldiçoado. E o que eu aprendo com isso? A maldição, ela é quebrada através de um outro líder. A maldição de um pastor, ela só pode ser quebrada através de um outro pastor. Eu tinha um pastor auxiliar, acho que uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, ele trabalhou comigo numa igreja muito grande, um ministério muito grande, na plenitude mesmo. Ele estava debaixo de uma maldição. Eu coloquei a mão sobre a barriga dele, sobre aquele chácara, na parte do umbigo, umbilical, a parte do chácara ali na parte fetal. Eu coloquei as mãos ali e ele caiu com uma maldição e eu quebrei aquela maldição na vida dele. Foi a maldição que um pastor ministrou na vida dele e pegou a maldição. Então a maldição ela só pode ser quebrada através de um outro pastor. Por que a maldição não pegou na vida de Paulo? Quando Pedro falou que Paulo não tinha sido chamado. E por mais que Pedro batia em Paulo, por mais que Pedro falava de Paulo, mais o ministério de Paulo crescia. Porque Paulo era uma autoridade levantado por Jesus. Paulo era um apóstolo. Então, quando um apóstolo, uma vez, o irmão Júlio deve conhecer esse apóstolo, conhece com certeza, ele me ligou, viu, Júlio? E ali ele me amaldiçoou, porque eu acho que você estava lá no grupo dele e foi parar no meu grupo de alguma maneira, e ele me ligou, rapaz, e falou assim, olha, você vai atrair uma maldição, você está amaldiçoado. Eu ri dele. Eu falei assim para ele, eu falei, rapaz, você pode amaldiçoar qualquer pessoa que não tenha uma autoridade. A tua palavra de maldição, ela não vai pegar em mim. Não adianta. É mais fácil pegar em você. Aí tinha umas falhas dele que eu comecei a apontar essas falhas dele, falha até de palavrão que ele xingou e acabou deixando gravado, eu peguei e deu a vontade de editar esses palavrões e botar no
nas redes sociais, mas eu não poderia pagar com a mesma moeda, entende? Eu dou aquilo que eu tenho. Se eu tenho bênção, como que eu poderia pegar uma parte de um palavrão, de algo que ele lançou? Eu só falei assim com ele: olha, ao invés de você querer me amaldiçoar, você tem que ver a sua vida. Você xinga palavrão, você tem 1 ano de casado, eu tenho 17 anos de casado. Você começou a operar nos dons agora. E muita coisa você faz sem uma direção. E comecei a mostrar o erro dele. Eu falo, se você quiser falar comigo legal, tranquilo, a gente conversa. Mas você me amaldiçoar, aí eu acho que ele ficou com medo de mim, que ele viu que estava falando com uma pessoa que tem 20 anos de ministério de libertação. Então, automaticamente, ele colocou o rabinho entre as pernas, como diz o outro, saiu. Por quê? Eu não posso ser amaldiçoado, porque eu sou bênção e eu sou uma autoridade. Então, a partir de hoje, você não vai mais poder ser amaldiçoado, porque você é bênção. E vou ministrar uma bênção na sua vida. E se tem alguma maldição sobre você, no seu casamento, no seu ministério, vai ser quebrado a partir de hoje, no nome de Jesus. Porque eu vou transferir, não só uma transferência dos dons, como eu vou abençoar você. E eu rejeito toda palavra de maldição na sua vida. Levanta a mão para receber no nome de Jesus. Está rejeitado no nome de Jesus. Eu profetizo que toda macumba, todo olho grande, toda inveja, toda palavra de maldição de pastor, de apóstolo, de profeta, seja quebrado na sua vida em nome de Jesus. Alabarassori, candarachuri, comanaracandarábia. Em nome de Jesus, toda maldição seja quebrada agora. Levanta a sua mão em nome de Jesus, meu querido. Receba a bênção de Deus na sua vida agora. Seja quebrado toda maldição na sua vida agora. Seja quebrado toda palavra apostólica de maldição na sua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo agora para a glória de Deus. Eu te abençoo para a glória de Deus. Eu te abençoo para a glória de Deus. Eu vejo correntes sendo quebradas. Viu, irmão? Irmão Aldo, na vida da sua vida, na vida da sua esposa, correntes estão sendo quebradas agora. Em nome de Jesus. Correntes estão sendo destruídas agora na sua vida, em nome de Jesus. Coloca a mão na tela do seu celular. Receba em nome de Jesus. Receba uma palavra profética de bênção, de vitória para a sua vida agora. Eu quero abençoar você agora. Toda palavra de maldição seja quebrada agora, em nome de Jesus. Começa a receber o Espírito de Deus agora. Começa a receber o Espírito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. 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 Para a glória de Deus. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Ainda eu não fiz a transferência de unção. Vou fazer ainda. Nós vamos entrar no último link. Amém, irmãos? Já estamos 2 horas aqui de sala profética. Todo mundo vai voltar para receber a transferência? Todo mundo vai voltar? Todo mundo vai voltar? Todos vão voltar? Levante as mãos aí. Irmão Leandro, está ouvindo ou não? Está conseguindo ouvir, Leandro? Glória a Deus. Pode falar, Aldo. Só concluindo aqui, apóstolo. A minha esposa, quando eu conheci ela, é uma mulher assim, uma bênção na minha vida, né? Uhum. Quando eu conheci ela, que ela casou comigo, ela me ajudou muito, principalmente assim na minha vida espiritual, assim. E Deus revelou muitas coisas para ela, né? Muitas coisas ocultas no meio da minha família. E a gente não teve apoio, né? Da minha própria família, não teve apoio. Da família dela eu tive, mas da minha família eu não tive. Inclusive, a grande maioria das pessoas, através da vida dela, é que eu tive o entendimento de que praticava o ocultismo, né? Obra de bruxaria, de feitiçaria. Então, fizeram muitos isso aí. Inclusive, minha própria mãe, irmãos, várias pessoas, né, se reuniam e praticavam isso aí contra o nosso casamento. Tentaram destruir nosso casamento de tudo quanto foi jeito. Então, hoje, nosso casamento está de só pé. Palavra de maldição. Você vê, vai cair, nós vamos voltar no mesmo link, tá? Eu vou falar sobre esse assunto que o Aldo falou aí agora. Isso foi uma sincronização. Eu vou explicar melhor sobre isso. Vai cair agora, eu estou com 30 segundos. Vamos voltar naquele mesmo link, no último link do grupo.
Amém, irmãos? No último link, tá? No último link. Vamos voltar no último link, por favor.